Como você já deve ter ouvido falar, Pompeia foi uma cidade romana, palco de uma histórica erupção vulcânica no ano de 79 d.C. A cidade perdida foi descoberta somente no século XVIII, e desde então estudiosos passaram a explorar os restos da antiga civilização. As explorações no local tentam desvendar o mistério das pessoas petrificadas, e assim entender como era a vida cotidiana antes da catástrofe. Nesse vídeo, você vai entender como ocorreu a petrificação das vítimas do vulcão Vesúvio e como elas contribuem para descobrirmos detalhes sobre a cidade esquecida. Fala família, beleza? Para começar, já vai deixando seu joinha se já é inscrito. Se não, já pode se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. A sua participação é muito importante para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luiz Viana e você está no canal Dexter Responde. O mistério das pessoas petrificadas em Pompeia. Há quase 200 anos, mais precisamente no ano 79 d.C., ocorria uma das piores catástrofes naturais de todos os tempos, a erupção do vulcão Vesúvio, na cidade de Pompeia, que pertencia ao Império Romano. Vários mistérios rondam a civilização desse local, que foi totalmente destruída por uma avalanche de lava e cinzas, que atingiu a cidade a cerca de 160 km por hora, dizimando milhares de pessoas em poucos minutos. Mas sem dúvida, o maior mistério que ronda a cidade destruída são os corpos petrificados das vítimas, que captam as posições e expressões faciais do momento em que morreram. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre lugares abandonados, em que eu falo sobre a paisagem de Pompeia e de outros lugares sinistros também. O link está aí acima na descrição do vídeo. A cidade de Pompeia ficava localizada aos pés do Monte Vesúvio, nas proximidades da atual cidade de Nápoles, em uma região da Itália conhecida como Campânia. Os historiadores apontam que a região começou a ser habitada por volta da Idade do Bronze, entre 3000 e 1200 anos a.C. Tempos antes da erupção que destruiu e soterrou Pompeia, a cidade vivia o auge da sua prosperidade. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo, portanto era utilizada pelos romanos para realizar o transporte de diversas mercadorias. Pompeia foi atingida por uma chuva de pedras gigantescas expelidas de dentro do Monte Vesúvio. Além disso, no dia seguinte, a cidade foi atingida por gases tóxicos, que mataram os habitantes que haviam sobrevivido à chuva de pedras do dia anterior. Um relato sobre a erupção vulcânica foi realizado 25 anos depois do ocorrido por um romano chamado Plínio, o Jovem. A erupção do Vesúvio não atingiu somente Pompeia, mas também foi responsável pela destruição de outras cidades vizinhas. A cidade de Pompeia ficou praticamente esquecida durante os séculos seguintes. Sua descoberta aconteceu no século XVIII, quando escavações ordenadas pelo rei espanhol Carlos III, lembrando que na época o sul da Itália era dominada pelos espanhóis, eles descobriram os restos arqueológicos daquilo que um dia havia sido Pompeia. A identificação da cidade só foi possível graças às inscrições encontradas que nomeavam a cidade como Pompeia. A cidade foi encontrada abaixo de dezenas de camadas de material vulcânico, que se acumulou após a erupção. Com o passar do tempo, pelo fato de ter ficado soterrada, os historiadores conseguiram encontrar artefatos muito preservados, que foram muito importantes na reconstrução do cotidiano da cidade. Mais de 1500 anos depois, os restos mortais de dezenas de pessoas desse grupo foram analisados por uma equipe de cientistas italianos, que determinaram pela primeira vez como foram seus últimos momentos ao amanhecer. Segundo o estudo, na fase inicial da erupção vulcânica, as primeiras mortes foram consequência do desabamento de telhados e pavimentos devido ao acúmulo de pedras e cinzas. Nas horas seguintes, os habitantes de Pompeia, Herculano e outras cidades próximas que não conseguiram sair a tempo, foram soterrados por nuvens piroclásticas, nuvens de cinzas em altíssima temperatura
e gases venenosos. A pesquisa publicada na revista PLOS ONE revela que a avalanche de lavas e cinzas que cobriu moradores fez o sangue deles ferver e seus crânios explodirem. As análises das ossadas indicam, de acordo com o estudo, um padrão generalizado de hemorragia induzida pelo calor, aumento de pressão intracraniana e ruptura do crânio. De acordo com especialistas, depois que as cinzas esfriaram, ao redor dos corpos intactos, o lento desaparecimento da carne deixou uma cavidade ao redor do esqueleto, o que permitiu que fossem preenchidas com gesso. Foi assim que os corpos de algumas vítimas foram preservados em Pompeia. Apesar dos estudiosos já terem desvendado muita coisa sobre a cidade de Pompeia, como muitos outros mistérios da humanidade, ainda existe muita coisa a ser descoberta. Mas apesar da trágica história e origem dos esqueletos petrificados, a cidade segue considerada um ponto turístico, visto que os restos arqueológicos da catástrofe são impressionantes. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Vou me despedindo por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Dexter Responde.